Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, temos dois assuntos aqui. Primeiro vou falar da Renata Saporito, que deixou a Rádio TMC, portanto mais uma baixa na equipe esportiva desse novo projeto, antiga Transamérica, agora Rádio TMC. E vou falar desse assunto polêmico nessa quarta-feira, porque a CBF anunciou que o futebol masculino, o Campeonato Brasileiro da Série A, provavelmente também a Série B, essas competições vão parar no ano que vem, no período da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que será realizada no Brasil. Olha, tem muita gente comentando sobre isso, então vamos dar um toque aqui também sobre esse assunto, e claro que eu vou contar com a sua opinião, como também conto com a sua colaboração aqui com o canal do Fábio Fidelix. Clica aí em inscrever-se, tá bom? E deixa o seu like se você gostar desse conteúdo. Vamos começar falando então da Rádio TMC? Pois é, A Renata Saporito deixou aí uma mensagem, postou nas suas redes sociais, que ontem foi o último dia dela na Rádio TMC. Para quem não sabe, a TMC é a antiga Transamérica, que passou por mudanças, agora pertence ao grupo Camargo de Comunicação, e a gente vem acompanhando aí, várias modificações na equipe esportiva. A rádio mudou totalmente, A Transamérica, que ficou conhecida nos anos 80, 90, como uma rádio musical que fez história, criou um estilo de rádio, um estilo jovem, com promoções, com programas incríveis. Pois é, aquela Transamérica não existe mais. Então passou a ser uma rádio de notícias, uma rádio news e também com programação esportiva. Só que alguns integrantes estão deixando a emissora. A gente teve há pouco tempo, o caso do Gavião, que ficou por anos e anos na Transamérica, ali fazendo seus quadros de humor. Agora, pelas informações, ele está na Nova Brasil FM, o Gavião. Agora temos aí a Renata Saporito, que trabalhou na Transamérica durante 6 anos, e esse curto período aí na TMC. E segundo a própria jornalista, não houve um acordo para a renovação de contrato, E a gente vai lembrar também, no início da TMC, a gente teve alguns fatos interessantes, no ano passado teve a Clarissa Guimarães, jornalista que foi contratada, e rapidinho, com poucos dias ela foi demitida. E também o Flavinho Gomes, o Flávio Gomes foi demitido com 3 dias, Depois de 3 dias, no 4º programa que ele foi apresentar, ele ficou sabendo ali que estava sendo desligado da emissora. No caso do Flávio Gomes, o que pegou, o próprio Flávio comentou sobre isso, é a questão das redes sociais, os comentários, as postagens do Flávio Gomes nas redes sociais. Isso não teria agradado aí a empresa, no caso a Rádio TMC, os posicionamentos do Flávio Gomes. O caso da Clarissa foi impressionante, porque ela era da Rádio Itatiaia, foi contratada pela TMC, deixou a Rádio Itatiaia, e aí, depois de poucos dias ela foi demitida porque existe um acordo dos proprietários da Rádio Itatiaia e também da TMC. O que acontece, o João Camargo, que é ali um dos proprietários, o grupo Camargo, proprietário da TMC, tem um acordo com o Rubens Menin, que é proprietário da Rádio Itatiaia e também da CNN Brasil. Então eles têm um acordo que não pode haver uma negociação, o funcionário não pode sair de uma empresa e ir para outra. Então existe esse acordo entre os dois, que são concorrentes. Então por isso a jornalista, no caso, a Clarissa Guimarães, acabou sendo desligada, praticamente nem trabalhou na Rádio TMC. Então você vê que são casos realmente interessantes. E como eu disse, Gavião, agora o caso da Renata Saporito, e a Transamérica, mesmo quando era Transamérica, veio nos últimos anos perdendo muitos profissionais, como o caso do Márcio Bernardes, Oswaldo Maciel também acabou deixando ali a Transamérica. Hoje o Maciel está lá na 105 FM. O Márcio Bernardes estava na Copa do Mundo, mas trabalhando de forma independente, Tem seu canal no YouTube, ele estava lá nas coletivas, o Bam 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 Márcio Bernardes, mas ele faz muita falta, A gente percebe aqui no canal mesmo, tinha um público muito grande que gostava do Márcio Bernardes. Então, desde a Transamérica, essas mudanças já começaram, e agora com a TMC. E outro detalhe, para fechar aqui sobre isso, você vai lembrar que antes da Copa do Mundo, o jornalista Flávio Rico publicou na sua coluna que o Éder Luiz, o narrador titular da Transamérica, agora TMC, ele poderia deixar a emissora. E ele poderia ir para a Jovem Pan, segundo o jornalista, o Flávio Rico, poderia ir para a Jovem Pan ou para a Nova Brasil FM. Durante a Copa do Mundo, o Éder Luiz se manifestou sobre o assunto. Ele disse que realmente
teve ali uma sondagem da Nova Brasil FM, mas que, né, segundo ele, a Nova Brasil já tem a sua equipe esportiva e ele pretende cumprir o seu contrato com a TMC. Então, esse é o quadro. Muita gente perguntando, o Éder Luiz vai sair, não vai sair? A informação foi do Flávio Rico. O Éder Luiz realmente disse que teve uma proposta da Nova Brasil FM, mas que ele vai cumprir o seu contrato. Agora vamos ver, né? Do jeito que está rolando aí na TMC, com tantas saídas, né? Tudo pode acontecer. Se tivermos novidades, é claro, a gente vai colocar aqui no canal, tá certo? A Renata Saporito, né, que também faz o SBT, já passou por TV Bandeirantes, já foi repórter, já foi apresentadora na Bandeirantes, em outros canais. Ela apresenta também, né, ali jornadas esportivas no SBT, tá lá no YouTube também, na Fute Live. Então ela é muito utilizada no SBT, trabalhou durante a Copa do Mundo aqui dos estúdios no Brasil, e ela era comentarista, né, na TMC, desde a época ainda da Transamérica. 6 anos. Infelizmente, né, para o público que gostava do trabalho dela, tá fora. Vamos aguardar aí os próximos passos profissionais, se ela vai para alguma outra emissora de rádio. No SBT ela continua. Uma boa profissional, sem dúvida nenhuma, né, Renata Saporito. É assim, gente, quando uma empresa é vendida, né, um novo grupo assume uma empresa de comunicação, seja rádio, televisão, sempre as mudanças acontecem. Eu já vi muito isso, já passei por isso no rádio, né, todos os meus anos de rádio aqui no interior de São Paulo. Muitas vezes acontecia essa mudança de direção, de grupo, e aí acontecem demissões, o novo grupo sempre tem os seus profissionais, né, para trabalhar, então acaba sendo normal aí no mundo empresarial. Agora o assunto que está mexendo, né, nessa quarta-feira, mexendo aí com a mídia esportiva, mexendo com o futebol brasileiro. A gente já esperava isso, mas agora de forma oficial a CBF, inclusive, avisou os clubes, né, da Série A, provavelmente a Série B também vai ser paralisada. Então, o que acontece? Futebol masculino vai parar no ano que vem durante a Copa do Mundo de Futebol Feminina, que será realizada no Brasil. A Copa Feminina começa no dia 24 de junho do ano que vem e vai até o dia 25 de julho. Então, muitos estádios, né, que são utilizados pelos times da Série A, eles serão usados na Copa do Mundo Feminina. Já temos aqui, inclusive, a confirmação das cidades, né, que receberão os jogos dessa Copa, né? Rio de Janeiro, São Paulo, cidades, né? Cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, também Recife, Fortaleza. Nós teremos jogos em Salvador, em Brasília e teremos jogos também em Porto Alegre. Então tá aí as cidades que receberão as partidas da Copa do Mundo. Como eu disse aqui, vários estádios utilizados na Série A, utilizados na Série B, também vão ser usados nesses jogos aí das mulheres. E a polêmica, né? Eu tô vendo um monte de gente comentando, um monte de gente contra, alguns a favor, né? A maioria contra isso, né? Muita gente entende que não deveria parar o futebol porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas na Copa do Mundo masculina parou. No caso da Copa do Mundo masculina, muitos jogadores, eles atuam, né? A seleção brasileira tinha alguns jogadores que atuam aqui no futebol. Então é uma situação diferente. Mas no caso das mulheres, isso não vai interferir em nada. Tem a questão dos estádios, tem a questão logística, muitas viagens, aeroportos, né, vai movimentar muito o país, então ficaria complicado, segundo a CBF, para você conciliar, né, o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, com a Copa do Mundo. A CBF diz que deve acontecer a Série C e também a Série D, né? Deve acontecer Série C e Série D, né, do Campeonato Brasileiro, mas Série A e Série B serão paralisadas. E a minha opinião é que poderia-se tentar uma composição, uma questão de horários, né? Claro, a seleção brasileira vai jogar, a seleção brasileira feminina. Você não pode marcar um jogo importante aí do Campeonato Brasileiro para o mesmo horário, né? Acho que nenhuma partida, né, da Série A. Você poderia marcar para outros horários. É um mês, né, gente? Não é também um ano inteiro. É um mês de competição, 24 de junho a 25 de julho. Sobre o futebol feminino, eu vejo muita gente criticando também. Não gosto de futebol feminino, não vou assistir, e cada um tem o direito de dar a sua opinião. Eu gosto da Copa do Mundo feminina. Eu tenho minhas restrições com o nosso campeonato aqui de futebol feminino quando eu assisto. Tecnicamente, né, eu tento ver alguns jogos de futebol feminino aqui, e olha que tem boas equipes, né? O Corinthians tem uma excelente equipe, Ferroviária, o Palmeiras está tentando chegar ali, né, no Corinthians, montando boas equipes, mas eu acho que o nosso futebol aqui ainda, tecnicamente, eu vejo ainda muitas falhas.
Mas no caso de seleções, eu acompanhei a Copa do Mundo pela Cazé TV em 2023, né, a Copa Feminina. Acompanhei quase todos os jogos, até de madrugada. Sensacional, cara. Você vê a Espanha jogar, você vê a Noruega jogar, Estados Unidos, tem ótimas seleções. Futebol de alto nível, futebol feminino. Claro que o futebol feminino é diferente do futebol masculino, como todos os esportes, né? O vôlei masculino é diferente do feminino. O masculino, ele é mais rápido, né? Tem mais força. O basquete, o tênis, você vê um jogo de tênis feminino e um jogo de tênis masculino, o de tênis masculino é mais rápido, né? Tem hora que você não vê a bolinha no saco, o feminino é um pouco mais lento, digamos assim. São as características, né, do homem e da mulher. É assim que as coisas funcionam. Mas o futebol feminino de seleções, as grandes seleções do mundo, ele é muito bom tecnicamente, sim. Eu acho que muita gente vai até, que nunca acompanhou a Copa do Mundo Feminina, vai se surpreender com o que vai ver no ano que vem aqui no Brasil. Claro que tem seleções mais fracas, como acontece também na Copa do Mundo. Vai dizer que a Copa do Mundo masculina, todos os jogos são fantásticos? Não, não é assim. Agora, eu acho que poderia se fazer uma composição, né? E tem também a questão da Conmebol, né? A Conmebol ainda não decidiu se nós teremos Libertadores e Sul-Americana ou vai paralisar tudo também para a Copa do Mundo Feminina, porque tem times brasileiros envolvidos. Aí como é que fica a questão dos estádios, né? Então vai ser complicado também para a Conmebol, né? Com relação aos times brasileiros, né? Que terão que ceder os seus estádios e as competições param por aqui. Como é que vai ficar, né? Libertadores e Sul-Americana nesse período aí de final de junho até o final de julho do ano que vem, 2027. Então tá aí a polêmica, cada um com a sua opinião. Eu queria saber a sua também. O fato é que a CBF já anunciou que Série A e muito provavelmente também a Série B terão aí paralisações, né? Serão paralisadas séries A e B para a Copa do Mundo de futebol feminino aqui no nosso país. Um grande abraço para você. Voltamos a qualquer momento. Valeu, tchau.